7 palavras que você provavelmente erra na hora de pronunciar no inglês. Além de te passar a lista, eu vou dizer o porquê esses erros acontecem quando a gente começa a aprender o idioma. Mas antes de mais nada, aquele lembrete básico. Aproveite e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e deixe também o seu like. Os dois principais motivos de nós cometermos alguns erros de pronúncia no inglês são: o fato de que as vogais podem ter mais do que um som. Eu vou te dar um exemplo para isso ficar claro. E essas palavras que eu vou usar no exemplo ainda não estão na nossa lista. Se você olhar, por exemplo, aqui para o have, tudo bem, você já conhece a pronúncia dele, certo? Agora eu vou escrever essa outra palavra aqui. Conhecendo o have, se você nunca viu essa outra palavra, qual vai ser a sua tendência? Dizer behave. Porém, o modo correto de nós pronunciarmos essa palavra é behave. Então, você notou uma mudança de comportamento na letra A dentro das palavras? Isso acontece e pode nos confundir. O segundo motivo é o fato de nós termos letras silenciosas dentro das palavras, ou seja, letras que estão lá, mas que não devem ser pronunciadas. Vou te dar aqui mais um exemplo de uma palavra que não está na nossa lista. Olha só para essa aqui. Ela começa com a letra K, porém nós não pronunciamos, nós dizemos knife, knife, que é a palavra que significa faca. E tem várias outras, né, como no, que começa também com a letra K, mas a gente não diz. Esses pontos às vezes nos induzem ao erro de pronúncia, principalmente que nós estamos acostumados com o português, onde as palavras são muito parecidas com a forma com que elas são escritas, tirando algumas exceções, claro. E agora sim, vamos para a lista das 7 palavras que normalmente nós costumamos errar ao começar a aprender inglês. Vou colocar a palavra aqui embaixo, te dar um segundinho para você pensar como você diria e depois eu te conto como é a forma correta. Combinado? Então vamos lá. Ó, a primeira palavra é essa aqui. Como você diria? É muito comum os alunos iniciantes falarem buzzy, busy. Porém, a forma correta de nós dizermos essa palavra é busy, busy, que significa ocupado, ocupada. Vou te dar um exemplo. I am very busy now. I am very busy now. E agora a segunda palavra da nossa lista. Como você pronunciaria essa aqui? Muito provavelmente você diria manager. Porém, calma aí. A forma correta é manager. Manager, que significa gerente, gestor. Exemplo, she is a good manager. She is a good manager. Ela é uma boa gestora, uma boa gerente. Palavra número 3 da nossa lista. Essa aqui, ó. Como você diria? Também, muito provavelmente, você diria science. Mas, no caso aqui, a gente pronunciaria since. Since. Aplicando em um exemplo, I enjoy studying since I was a kid. I enjoy studying since I was a kid. Eu aprecio e eu gosto de estudar desde que eu era criança. Então, o since vai ter essa ideia de desde. A palavra de número 4 da nossa lista. Como você diria essa aqui? Provavelmente você diria child, mas o correto é child. Child. E a confusão acaba se intensificando, principalmente quando a gente vê o plural dessa palavra, né? O plural seria children e o singular, child. Child significa criança e children, crianças. Então a gente tem essa diferença. Plural, children e singular, child. Aplicando em um exemplo, he plays soccer since he was a child. He plays soccer since he was a child. E a gente já usou aqui o since novamente. Então, ele joga futebol desde que ele era criança. Chegamos à quinta palavra da nossa lista. Como você diria essa aqui? Provavelmente você disse love, mas nós temos alguns detalhes na pronúncia dessa palavra. Nós vamos fazer um som de l, l. Então, ficaria love, love. Um exemplo, I love my students. Eu amo os meus alunos. Então, love, a gente já sabe que é a ideia de amar. A sexta palavra da nossa lista é essa aqui. Como você diria? Provavelmente você disse vegetable, porque você já conhece o final dessa palavra, table, né, que significa mesa. Porém, quando
Table aparece nas palavras, normalmente não é dessa forma que a gente pronuncia. Nós vamos dizer vegetable. Vegetable. Um exemplo: She doesn't like eating vegetables. She doesn't like eating vegetables. Ela não gosta de comer vegetais. Para fechar a nossa lista, nós temos essa palavra aqui. Essa eu já dou a dica. Vai ter uma letra que nós não vamos pronunciar. Como você acha que nós dizemos? Se você pensou em Island ou algo do tipo, não é assim que nós falamos. Essa é um daqueles casos de letra silenciosa e nós não vamos pronunciar o S. E o I vai ter som de I, então nós vamos dizer island, island, que significa ilha. E um exemplo: I would like to visit an island someday. I would like to visit an island someday. Então eu gostaria de visitar uma ilha algum dia. E aí, você já sabia a pronúncia correta de todas essas palavras? Me conta aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Bye bye!